as ministrações que estamos trazendo aos irmãos nos dias de ceia sobre as 7 palavras de Jesus na cruz. E nós estamos aí falando sobre a 5ª palavra. Diz assim o texto da palavra de Deus. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava em uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Irmãos, quando Jesus proferiu essa expressão, tenho sede, exatamente nesse texto que nós acabamos de ler, ele estava fazendo uma alusão, ou demonstrando, em outras palavras, que ele era uma pessoa comum, como qualquer outra, embora fosse Deus, mas também ele tinha a natureza humana. E essa expressão, ela tem alguns significados, tanto proféticos quanto espirituais. Nós vimos já alguns deles, e eu recordo um pouquinho aqui. Em primeiro lugar, nós vimos que, através dessa expressão, ele evocou o seu imenso desejo pela presença do Pai. Algo que nós precisamos e devemos buscar é a presença de Deus na nossa vida. Nós necessitamos de Deus até mesmo mais do que o ar que respiramos. Um outro significado está na água viva. Ele se tornou fonte dessa água para todos aqueles que nele creem, porque ele clama aqui por beber. E nós precisamos desta água, que é o próprio Jesus, para termos vida eterna. Em João 4,14, quando Jesus estava num diálogo com uma mulher chamada mulher samaritana, ele diz assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Mas, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, essa água, ou a sede de Jesus, faz alusão a esta água viva que faz com que tenhamos a nossa vida eterna, a nossa salvação eterna, assim como Jesus fala com aquela mulher. Um outro significado está no fato dele ser o doador do Espírito Santo, que habita em todos quantos creem nele. Quando recebemos Jesus como Salvador, nós nos tornamos morada do Espírito Santo. E no capítulo 7 de João, versículos 38 a 39, ele fala que aquele que crer nele, do interior dessa pessoa fluirão rios de água viva. E o próprio texto esclarece, dizendo que ele falava com respeito ao Espírito Santo, que haviam de receber todos os que nele crescem. Então está ali no capítulo 7, versículos 38 a 39 do Evangelho de João. E finalmente, recordando ainda mais esse ponto, ele lançou o convite mais importante para todos aqueles que desejam a fonte, ou a água viva, ou a própria salvação. Ali em Apocalipse 21:6, ele fala: quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água viva, ou da água da vida. E Apocalipse 22:17, quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Ou seja, o que nós falamos na última ministração foi isso, ou seja, esses pontos proféticos que estão relacionados à palavra de Jesus, quando ele disse: tenho sede. Hoje nós queremos entrar na 6ª palavra, e está no último versículo que nós lemos, quando Jesus disse: está consumado. O texto da palavra diz que quando ele acabou de beber o vinagre, ou aquela mistura na ponta daquela cana, ele exclama: está consumado. E essa expressão nos mostra que a sua missão na terra havia chegado ao final. Ele havia completado tudo quanto se propôs a fazer para a nossa salvação, para a salvação do homem na terra. Em suma,
a sua missão envolveu, e nós queremos aqui desenvolver alguns pontos. O primeiro ponto, em suma, a sua missão na terra envolveu fazer a vontade de Deus e não a sua própria vontade. Em Hebreus 10, 7, tem uma confirmação disso que nós estamos falando, quando o texto diz: eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jamais Jesus fez a própria vontade, mas o objetivo dele era cumprir a vontade de Deus. E há outras passagens nas Escrituras que demonstram o que Jesus fala aqui. Ou seja, ali em João capítulo 4, versículo 34, ele diz assim: a minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. João 6,38 diz: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E ainda Lucas 22:42 diz: Pai, Jesus orando ao Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ou seja, esses textos que nós acabamos de ler mostram que o foco de Jesus era cumprir integralmente a vontade do Pai em todos os seus aspectos, em toda a sua relevância. Ainda que ele tenha sido relutante em alguns momentos, e um desses momentos de relutância foi exatamente ali no Getsemane, quando ele orou angustiosamente, onde ele sabia que iria beber o cálice do sofrimento, mas isso não fez com que ele se desviasse do seu propósito. Pelo contrário, ele permaneceu firme neste propósito até o fim, até o momento em que ele falou: está consumado. Outro ponto que eu quero destacar aqui: como crucificado, Jesus concluiu tudo quanto o Pai lhe comissionou a fazer. Não somente ele cumpriu a vontade de Deus, mas ele cumpriu também o propósito de Deus. Devido à completude da sua obra, nós podemos dizer que ele glorificou o nome de Deus, o nome do Pai. Se nós lermos, por exemplo, João capítulo 17, versículo 4, Jesus diz exatamente assim, e lembrando que aqui nesse capítulo já está no desfecho final, já é o momento em que Jesus vai ser entregue para ser morto na cruz. Ele diz exatamente assim na oração: eu te glorifiquei na terra, presta atenção agora, consumando a obra que me confiaste a fazer. Ou seja, a obra redentora de Cristo, a obra de salvação de Cristo foi suficiente, nada precisa ser adicionado a ela. Portanto, tudo quanto Jesus fez foi exatamente o cumprimento do conselho de Deus, que previamente foi determinado. E nesse conselho ficou estabelecido que a sua trajetória terminaria numa cruz. Aliás, Lucas, falando no céu, e Pedro que está falando, mas é Lucas que escreve Atos, mas Pedro disse exatamente isso ali, escrito por Lucas: este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Atos 2, 23, nós temos esse texto da palavra de Deus. E aqui nesse texto de Atos, há duas expressões significativas. A primeira delas é propósito determinado. A segunda, pré-conhecimento de Deus. São frases que dão um sentido forte a este texto da Escritura. Tanto uma expressão quanto a outra nos mostram o caráter do conselho de Deus, que tudo determinou, antes mesmo que o mundo fosse criado. Na verdade, o Cordeiro foi morto antes da criação do mundo, de acordo com Apocalipse capítulo 13, versículo 8. De fato, aquelas pessoas, aqueles homens que levaram Jesus à crucificação, fizeram com que o seu poder e a sua vontade, ou seja, o poder de Deus e a vontade de Deus, aquilo que Deus já havia decidido de antemão que acontecesse,
Isso a gente encontra em Atos 4, 28. E mais um ponto para completar o que eu gostaria de trazer aos irmãos nesta noite, já que o nosso tempo hoje é reduzido. Jesus foi submisso e se entregou ao Pai por nós, e seu ministério foi realizado de uma maneira impecável. E hoje nós podemos dizer como Paulo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É interessante a palavra grega para entrega aqui, ou para o verbo entregar, é paradidomai. Essa palavra tem o significado de entregar alguém à custódia, ou seja, a guarda de alguém, à prisão mesmo, para ser julgado. E essa palavra custódia é usada em termos jurídicos quando vai se prender uma pessoa. Fala, ele está sob a custódia do Estado, né? Então, é entregar uma pessoa à custódia para ser julgado, condenado, punido, açoitado, atormentado e entregá-lo à morte. Devemos nos lembrar da profecia de Isaías aqui, que fala como um cordeiro ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não falou nada, ele ficou calado, ele não abriu a sua boca. Irmãos, é isso que eu gostaria de deixar com vocês nesta noite. Lembrando que Jesus agiu de acordo com o conselho de Deus. Ele sabia onde tinha que chegar. Ele não foi um gaiato que pegaram lá por acaso, um revolucionário, alguém que estava causando uma convulsão social. Não, vamos acabar com essa vida, porque esse homem não pode continuar, está atrapalhando os nossos planos. Não foi nada disso, embora aparentemente possa parecer isso. Mas não foi assim. Tudo o que aconteceu com ele estava predeterminado, estava decidido no conselho de Deus, antes da fundação do mundo. Antes que o mundo existisse, antes que existisse o homem, Deus já havia determinado, lá na frente, que Jesus viria para entregar-se à cruz, para morrer pelos meus pecados, para morrer pelos seus pecados. E a pergunta que eu faço, qual é a reação que você faz, o que você tem diante dessa verdade? Nós vamos passar para a ceia do Senhor, depois ainda vamos ter um momento de reflexão no culto dessa noite. Mas eu quero agora chamar à frente o irmão José Bravo, o irmão Carlos Gonçalves, Antônio Carlos Gonçalves, o Eliezer Mantovani, Benedito Morasco, Maurílio, José Sorrente Januário e João Sorrente. Esses irmãos estarão nos auxiliando na distribuição dos elementos da ceia. É o grupo de louvor. Nós vamos participar neste momento importante, que é a mesa do Senhor, a ceia do Senhor. E quem deve participar desta ceia? Todo aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus e que foi batizado nesta igreja ou em alguma outra igreja de confissão cristã evangélica, você deve participar desse momento que é um privilégio de Deus para as nossas vidas. Mas, enquanto você vai se preparando, eu quero ler um trecho da palavra de Deus, que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, e versículo 4 em diante, que diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz, que o profeta Isaías, de antemão, trouxe em profecia 600 anos antes de acontecer, foi um sacrifício para nos livrar do poder do pecado. Ele foi moído pelas nossas transgressões e também levou sobre si as nossas enfermidades. Então esse é um momento importante, é um momento de você refletir. Aqueles irmãos que forem participar da ceia, podem se colocar de pé, a equipe de louvor vai estar cantando, e os diáconos vão estar entregando o pão agora, que simboliza o corpo de Cristo, que foi entregue na cruz do Calvário por cada um de nós. Pode se colocar de pé. Durante o louvor você vai se colocando diante de Deus, orando, falando com Deus. Se há algo que você quer confessar a Deus, algum pecado, alguma transgressão, este é o momento para que você possa participar da mesa do Senhor. E a equipe de louvor agora está com a palavra, e os irmãos, os diáconos, podem estar entregando o pão. Você pode se colocar de pé mais uma vez, em reverência ao nosso Deus, neste momento maravilhoso, sublime e de grande privilégio que Ele nos concedeu e que nós não merecemos. Eu não mereço, você também não, mas Ele nos concedeu.
E a palavra do Senhor nos diz na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11 e verso 23, o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Comamos agora, irmãos, em nome de Jesus. Pai, diante da Tua presença, Pai, eu quero Te louvar, quero Te agradecer, Pai, por esse momento único na minha vida, Pai. Eu não esperava, do fim da minha vida, ter esse privilégio de poder tomar a ceia do Senhor e servir meus irmãos, Pai. Muito obrigado, eu só tenho que Te agradecer, Pai. Eu quero que os meus irmãos que estão tomando a ceia, sente esse prazer, sente essa alegria no coração, Pai. Venha abençoar ricamente a cada um que pode participar da ceia. E os que não estão participando, Pai, que um dia pode, Pai, participar conosco também, Pai. Aqui já está sendo uma bênção, aqui já está sendo uma maravilha. Eu faço uma ideia lá, o Senhor servindo a ceia para nós, Pai. Muito obrigado, Pai. Eu Te louvo, Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Sentai-vos, irmãos. Quero deixar com a igreja Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, alguns versículos. O 4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois o quê? Aleluia. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, o maior milagre que o homem pode alcançar não é a cura física, é a cura da alma. É incomparável. E nós, pela sua graça e misericórdia, alcançamos. E nós podemos dizer que somos o povo mais feliz aqui na terra, porque o nosso nome está escrito aonde? Amém, queridos? Glória a Deus. Se alegre no Senhor. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Receba o cálice com alegria, fé, gratidão e renove nesta noite a sua aliança com Deus. Receba o cálice, fique de pé para receber o cálice, depois você pode assentar, até para receber melhor ficar de pé, né? Os irmãos, por favor. Vamos louvar o Senhor também agora. Existe um nome que traz a vida para
Aleluia. Coloque-se de pé, meu irmão. A palavra de Deus diz assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Bebamos, irmãos, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, louvado seja o nome do Senhor, ó Pai. Nós te louvamos, te adoramos, ó Deus, nessa noite, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, nos concede, ó Pai, de participarmos desse memorial tão importante, ó Pai, que é a morte e ressurreição do Senhor Jesus, ó Pai. Tua santa ceia, ó Pai, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado porque o Senhor morreu um dia na cruz para nos dar vida e vida eterna, Pai. Oh, Pai, louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo, eu agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, irmãos, eu gostaria que você se colocasse diante de Deus. Nós estaremos cantando um cântico, um pouco antigo, mas um cântico que você, mais antigo, deve se lembrar. E esse cântico fala de uma unidade, de um só rebanho, de um só pastor. E nós vimos que Jesus, de acordo com aquilo que ministramos, e também de acordo com o momento da ceia aqui, Ele entregou a sua vida, Ele derramou o seu sangue. E eu lembro que eu terminei fazendo uma pergunta: o que você vai fazer com isso? Então, durante esse cântico, você vai estar pensando: o que eu vou fazer diante dessa verdade? Enquanto os diáconos vão recolher os cálices, você vai estar cantando aqui. Não se distraia com os diáconos, eles vão estar cumprindo o trabalho deles, mas fique atento naquilo que você vai estar cantando agora e coloque a sua vida diante do Senhor. Uma só fé
palavra nesse momento é o seguinte: se você deseja fazer uma consagração ao Senhor, eu sei que há muitas pessoas distantes, muitas vezes até mesmo não desejando mais vir à igreja, mas eu quero dizer para você, a obra de Jesus foi uma obra completa. Ele morreu por mim, Ele morreu por você, Ele deu a sua vida. Então, se você deseja uma consagração, não quero que você venha aqui à frente, mas saia do seu lugar, venha aqui no meio, nos corredores centrais, e a gente gostaria de, nesse momento, pedir para que Deus esteja abençoando a sua consagração, a sua vida diante dEle. Então, o que você vai fazer por aquilo que Jesus já fez por você? Essa é a pergunta. Então, pode ir ao meio, sem qualquer dificuldade, sem qualquer receio. Feche os olhos, ninguém vai estar olhando para você. Pode ir ao meio. O que a gente espera é que haja uma consagração de vidas nessa noite. O Espírito de Deus está nesse lugar, irmãos. Ele está chamando, Ele está tocando a sua vida, Ele está querendo a sua consagração. Há muitos crentes dispersos, há muitos crentes frios na fé, que estão distantes de Deus. E esse é um momento que estamos tendo para responder ao Senhor por aquilo que Ele já fez por mim e por você. E nesse momento o pastor Marquinhos vai estar orando. O Espírito do Senhor Deus está neste lugar, sobre as nossas vidas e sondando os nossos corações. Ó Deus maravilhoso e santo, nós cremos que o Senhor está visitando estes corações, estes teus filhos e tuas filhas que se levantaram, deram um passo à frente, não que o passo à frente em si mude a sua situação, mas os seus corações estão agora diante do Senhor, e eu te peço, visita cada um neste momento, que a tua unção venha tomar cada um, e a frieza, e o desânimo, a mornidão espiritual, e todo o impedimento, o Senhor venha pôr por terra agora, no poder do nome do Senhor Jesus, e venha renovar esta vida, Senhor, venha trazer um fervor de desejo de te servir, de estar aos teus pés, de reconhecer a glória do Senhor, de ter comprometimento contigo, com a tua palavra e com o teu reino, que em cada coração haja, Pai querido, a cada momento um desejo de dizer: Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor quer da minha vida, e eu sei que certamente o Senhor vai falar profundamente a cada coração, vai renovar esta vida e vai levantar como um arauto do Senhor, como um profeta do Senhor, alguém que vai anunciar a tua palavra de salvação, de libertação e de cura, alguém, meu Deus, que vai levantar as mãos e vai repreender o mal, vai impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, e vai pregar o Evangelho e vai conquistar almas para o Senhor. No lar de cada um entra com a providência, onde Satanás entrou e tem lançado confusão e problema, ataque, ó Deus, que venha derrubar por terra toda a ação das trevas agora, Pai, no poder do nome de Jesus Cristo. Haja paz nesse lar, haja paz nesse coração, a depressão, o medo, a angústia, a ansiedade, o Senhor esteja arrancando desta vida, e a alegria do Senhor, que é a nossa força, possa permear esta vida. Assim nós oramos e clamamos a Ti e te exaltamos nesta noite, meu Deus, em nome de Jesus. E você aplauda Jesus porque Ele merece. Glória a Deus. Eu não canto para um Deus que é distante, sem glória. Eu canto a quem me libertou e hoje habita em mim. Eu não canto para um Deus que é somente uma história. Eu canto a quem ressuscitou e hoje está aqui.
digno é o Senhor, digno é o Senhor, de glória em glória, digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor, de glória em glória. Eu não canto para um Deus que é distante, sem glória. Eu canto a quem me libertou e hoje habita em mim. Eu não canto para um Deus que é somente uma história. Eu canto a quem ressuscitou e hoje está aqui. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor, de glória em glória. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Digno é o Senhor, de glória em glória. Mais uma vez para terminar. Você pode aplaudir o Senhor com toda a tua força, com toda a tua gratidão a Ele por tão grande salvação. Amém. Pastor. Amém. Nosso culto está chegando ao final. Lembrando aí os jovens nos auxiliando aí na separação dos elementos da ceia. E também vamos ter a cantina, que é aí algo que você pode adquirir ali, um refrigerante, um salgado. Com isso você vai estar contribuindo com o departamento de adolescentes da nossa igreja. Ontem nós tivemos aqui o encontro regional de adolescentes, jovens de toda a região, uma festa aqui para os adolescentes. Nós que já estamos meio velhos, um pouco barulhento, né? Mas para eles é bom. Temos que lembrar que houve o tempo nosso, agora é o tempo deles, né? E nós louvamos por tudo que está acontecendo, pelo Marquinhos, que está na liderança dos adolescentes. Então não deixe de passar ali na cantina. Creio que é só que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Já.